Olá, boa noite. Boa noite. Temer envia a carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O objetivo é se defender da inclusão do nome dele no inquérito sobre pagamento de propina da Odebrecht. Ministro Fachin manda para a Justiça de Brasília denúncia contra os ex-presidentes Lula e Dilma. Petistas são acusados de integrarem uma organização criminosa que saqueou a Petrobras e o BNDES. Marcos Valério fechou 3 novos acordos de delação premiada. Pivô do mensalão do PT, publicitário, promete detalhar ações ilícitas envolvendo autoridades do Rio, Brasília e Minas Gerais. No Dia Internacional da Mulher, pesquisa revela que assédio no transporte público é a violência mais enfrentada pelas paulistanas. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou Donald Trump para a reunião e o americano aceitou. O encontro vai acontecer até maio. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. No Dia Internacional da Mulher, pesquisa da Rede Nossa São Paulo revela que assédio em ônibus, trens ou metrô é a situação de violência mais enfrentada pelas paulistanas. Jaqueline estava no ônibus, sentada, quando percebeu o contato físico. Um dia o senhor ficou esfregando o negócio dele no meu braço, foi horrível. O que você eu tô fez? dando risada, mas na hora eu fiquei bem nervosa e falei pra ele, sai daqui, de perto de mim. De cada 4 paulistanas, uma, como a Jaqueline, já foi vítima de assédio sexual no transporte público. Segundo a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, a maior parte das que admitem que sofreram abusos tem nível de escolaridade maior e também é a que mais denuncia. Eu acho que ainda é um número baixo, porque muitas mulheres ainda têm medo de falar. Acontecem 2 coisas. Muitas mulheres ainda não identificam isso como violência, como eu falei, é o cotidiano, então fica naturalizado, interiorizado. E muitas mulheres têm medo de se expor e de falar que elas sim sofreram assédio. Aí eu sinto medo, às vezes, andar à noite, sozinha, tipo, num lugar desse assim, eu não ando sozinha à noite. Já o homem já tem mais coragem, né? O levantamento também mediu a discriminação no mercado de trabalho. 1 em cada 5 mulheres disse que sofre preconceito. Tem mais espaço para os homens, você vê que o salário do homem é maior do que o da mulher, em muitos aspectos, em muitos cargos, né? Em alguns segmentos, não em todos, mas em alguns segmentos, a grande maioria dos gestores são homens, né? E isso ainda é expressivo no nosso mercado de trabalho. E entre os desempregados da capital, quase 60% são do sexo feminino. Mais da metade das entrevistadas disseram na pesquisa que tem menos oportunidade de trabalho, o que é fácil de verificar em vários segmentos. No setor de seguros, por exemplo, que é o negócio dessa empresa, mais de 2/3 das vagas do Brasil são ocupados por homens. Mas aqui acontece o inverso. Olha só esse corredor. Mulher, 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 homem, mulher. Dos 500 funcionários, 70% são mulheres. É presença feminina em todos os departamentos. E dos 20 cargos mais altos da chefia, em 15 elas estão na liderança. Não é política de inclusão, diz o presidente da empresa. O que interessa é o desempenho do negócio dele. No fim, a gente busca competência. Eu acho que seria, de uma forma, infantilizar as mulheres se a gente trouxesse mulheres apenas para preencher cotas, coisas do gênero. A gente, efetivamente, está em busca de gente que consiga desempenhar. Acho que eu preciso maximizar o resultado do meu negócio. Hoje, Dia Internacional da Mulher, uma multidão ocupou, agora no início da noite, aqui atrás, a Avenida Paulista, pedindo o fim da violência, a diminuição dos feminicídios e melhorias nas condições de trabalho das mulheres em todo o país. A Avenida Paulista foi o local escolhido pelas mulheres aqui de São Paulo para a realização da Marcha das Mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Uma marcha que ocupou vários quarteirões, uma caminhada que durou várias horas, desde o Paraíso, no início da avenida, até a Consolação. O destino final foi o escritório da Presidência da República. Essas mulheres aqui reunidas, convocadas por movimentos sociais, partidos políticos, por universidades e também espontaneamente vieram gritar, vieram exigir direitos nesse dia. Como, por exemplo, a melhoria das condições de trabalho para as mulheres, a diminuição da violência, do feminicídio e também a liberação da prática do aborto no Brasil.
Na verdade, o que está acontecendo é só uma expressão da crise na vida das mulheres. Com a morte, o número de feminicídio, a cada 2 horas uma mulher morre. Então eu estou aqui para me sentir mais forte, para continuar lutando pelos nossos direitos. Para a mulherada, chegou a hora de perder a paciência com violências cotidianas que são constantemente silenciadas na sociedade. O Ministério Público confirmou a veracidade do comunicado da facção criminosa Primeiro Comando da capital, que decreta a morte de 6 membros pelos assassinatos de GG do Mangue e Paca, 2 líderes do grupo. De acordo com o site de notícias A Ponte, o bilhete espalhado nos presídios por integrantes do PCC decreta uma caçada a 6 membros da facção, acusados de participação no assassinato de 2 líderes do grupo recentemente. No recado escrito à mão, numa folha de caderno, estão os nomes dos integrantes que devem ser mortos. Entre eles, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, que teria mandado matar 2 líderes do PCC porque eles supostamente estavam desviando dinheiro da facção. Fuminho é apontado como sócio de Marcola, líder da organização criminosa. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, morreram em uma emboscada no dia 16 de fevereiro, em uma reserva indígena no Ceará. Felipe Ramos Moraes, apontado como piloto do helicóptero utilizado no dia das execuções, está foragido. Dias depois, outro chefe da organização criminosa foi assassinado. Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro, foi morto a tiros em frente a um hotel no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, ele, que comandava o tráfico em Santos, participou das mortes de GG do Mangue e Paca. O Ministério Público confirma a veracidade do comunicado, que revela uma disputa interna por poder no PCC. Hoje, 2 ações da Polícia de São Paulo resultaram na prisão de mais integrantes da facção criminosa. Em uma delas, 22 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos, numa operação conjunta do GAECO e da Polícia Militar, em Penápolis, Birigui e Araçatuba, no interior de São Paulo. Na outra, policiais do DEIC prenderam 5 pessoas em Suzano e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Com elas foram apreendidos explosivos, armas, drogas e rifas de apartamento utilizadas para financiar o PCC. O publicitário Marcos Valério, pivô do Mensalão do PT, fechou hoje 3 novos acordos de delação premiada com as polícias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. Nas propostas de colaboração, o publicitário se comprometeu a detalhar ações ilícitas envolvendo autoridades sem foro privilegiado nos 3 estados. Um dos pontos centrais da delação vai tratar de irregularidades na construção da cidade administrativa, sede do governo estadual de Minas Gerais. A obra custou quase 2 bilhões de reais e foi licitada e iniciada durante a gestão do senador Aécio Neves, do PSDB, no governo mineiro. Nos novos acordos de delação, Valério também prometeu entregar esquemas de corrupção em várias estatais mineiras, como a CEMIG e Furnas. Nos acordos firmados com as polícias, o publicitário pediu garantia de que não vai mais ser condenado por nenhum outro crime, além dos que já cumpre pena de 37 anos de prisão por liderar o chamado Mensalão do PT. Valério também é réu no processo que apura o esquema de lavagem de dinheiro e Caixa 2 durante a campanha de reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. O escândalo ficou conhecido como Mensalão Tucano e foi o embrião do esquema de corrupção petista. Azeredo já foi condenado em segunda instância a 20 anos de prisão e recorre em liberdade nas instâncias superiores em Brasília. Por meio de nota, o PSDB de Minas Gerais declarou que Marcos Valério tem feito repetidas tentativas de obter benefícios junto à Justiça para reduzir a pena que ele cumpre, mas todas as tentativas já foram negadas pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral da República, após a constatação de que são declarações falsas e sem credibilidade. Na nota, o PSDB diz que lamenta o uso indevido do judiciário, da polícia e de veículos de imprensa para a divulgação de falsas e requentadas acusações.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mandou para a Justiça Federal de Brasília a denúncia de organização criminosa contra os ex-presidentes Lula e Dilma e também ex-ministros. A denúncia tinha sido oferecida ao Supremo pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e teve como base um inquérito que apura se o PT formou uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Foram denunciados os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, o ex-ministro da Comunicação Social de Dilma Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, além da senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo. Apenas Gleisi e Bernardo continuam respondendo ao processo no STF devido ao foro privilegiado da senadora. O caso de Edinho será analisado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo. Segundo Rodrigo Janot, o esquema envolveu propinas no valor de pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de reais por meio da utilização da Petrobras, do BNDES e do Ministério do Planejamento. De acordo com o ex-procurador, as ações teriam ocorrido no período em que Lula e Dilma ocupavam a presidência da República entre 2003 e início de 2016. O Ministério Público Federal pede que os petistas devolvam e sejam multados em 6 bilhões e 800 milhões de reais. Para Janot, Lula teria recebido 230 milhões de reais em propina, tendo papel central no esquema de corrupção. O ex-presidente seria um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina. No caso de Dilma, Rodrigo Janot disse que a ex-presidente integrou a organização criminosa desde 2003, quando assumiu o Ministério de Minas e Energia a convite de Lula. Segundo o ex-procurador, desde ali, a petista contribuiu decisivamente para que os interesses privados negociados em troca de propina pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da Petrobras. Todos os petistas negam as acusações. Na Lava Jato, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Dilma e Mantega foram denunciados, mas ainda não são réus em nenhuma ação penal. Palocci tenta fechar delação. Na Lava Jato já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão. Ele está detido no Paraná. Já Gleisi e Bernardo são réus no Supremo. O julgamento deles deve ocorrer nos próximos meses. Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, têm audiências marcadas como testemunhas de Lula no processo do sítio em Atibaia. Outras 130 pessoas foram relacionadas pela defesa do petista. O processo da Lava Jato investiga se Lula recebeu propina da Odebrecht em forma de reformas na propriedade que é atribuída a ele. O presidente Michel Temer enviou carta à Procuradora-Geral da República sobre a inclusão dele no inquérito que apura pagamento de propina da Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil. A pasta já foi comandada pelos principais aliados do presidente, Eliseu Padilha e Moreira Franco, ambos do MDB e hoje ministros do governo. O centro da polêmica está na possibilidade ou não do presidente ser investigado por atos ocorridos antes do mandato. No pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal, Dodge lembrou que seu antecessor no cargo, Rodrigo Janot, excluiu Temer da investigação com base na imunidade prevista na Constituição. A procuradora-geral, no entanto, discordou da interpretação de Janot e entendeu que presidentes podem ser investigados, mas não responsabilizados. O relator do inquérito, o ministro Edson Fachin, concordou com este argumento de Raquel Dodge. Na carta, Temer enviou artigos jurídicos com argumentos de especialistas contrários à investigação de fatos anteriores ao mandato. Outro assunto que segue rondando Michel Temer é a quebra de sigilo bancário do presidente, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns aliados acreditam que a intenção do presidente de abrir mão do sigilo e divulgar os extratos bancários à imprensa seria precipitada. Os apoiadores acreditam que esta seria uma exposição desnecessária e que poderia atrapalhar a já conturbada base do governo. Os extratos bancários poderiam tirar o foco no momento em que o governo tenta emplacar a agenda da segurança pública.
Neste inquérito, Temer e aliados são suspeitos de receberem propina na edição do Decreto dos Portos, que teria beneficiado empresas que atuam no Porto de Santos. Temer nega as acusações. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Assessorado por seu amigo Gilmar Mendes, na calada da noite, no Palácio do Jaburu, onde ele recebeu Joesley Batista, Temer nomeou Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e achou que ficaria livre de suas estocadas, da mesma forma que ele fez com o ex-desastrado geral da Polícia Federal, Fernando Não Ter Calhas Segovia. Acontece que a Raquel Dodge o surpreendeu e pediu ao Supremo uma quebra de seu sigilo bancário. E aí, o Temer, em vez de simplesmente recorrer, escreveu uma carta pessoal, uma carta confidencial, uma carta patética e mentirosa. Quando ele disse que estava apenas discutindo assuntos acadêmicos, o Temer não deve discutir assuntos acadêmicos desde os tempos da escola primária, lá na sua cidadezinha, no Tietê, né? E agora vem discutir justamente na hora que está respondendo a uma investigação criminal. Usou para isso textos de um ilustre jurista como o professor Ives Gandra e do seu ministro da Justiça, Torquato Jardim, que ele acaba de desmoralizar, praticamente destruindo o velho Ministério da Justiça para prestigiar o Ministério da Segurança Pública. Isto é patético, até porque o direito constitucional que o presidente tem durante o exercício do seu mandato é de não ser responsabilizado. Não há proibição de que ele seja investigado. Além do mais, eu dispenso o conhecimento das contas de Temer. Nas contas de Temer não deve ter nada. O que eu não dispenso é o depoimento do coronel João Batista Lima Filho, que está fingindo que está doente, e a Polícia Federal não leva para depor e vai terminar caindo tudo no esquecimento, tá certo? Aí sim, aí é que a porca tosse o rabo. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Em convenção em Brasília, o Partido Democratas lançou a pré-candidatura do deputado federal Rodrigo Maia à presidência da República. Ao anunciar Rodrigo Maia como pré-candidato, o novo presidente da sigla, ACM Neto, prefeito de Salvador, elogiou a capacidade de diálogo do presidente da Câmara e disse que o parlamentar foi decisivo para a manutenção da estabilidade democrática do país após o impeachment de Dilma Rousseff. Integrante da base aliada do presidente Michel Temer, do MDB, o DEM foi fiel ao governo nos últimos meses, mas agora tenta se distanciar do Palácio do Planalto para viabilizar o nome de Maia até junho, quando as legendas têm de realizar as convenções para oficializar os candidatos que entrarão na disputa em outubro. Em entrevista ontem, a ACM Neto declarou que, caso a candidatura de Rodrigo Maia se viabilize, o presidente da Câmara não vai ser representante do governo Michel Temer e vai trilhar caminho próprio e independente. Porém, o ministro da Articulação Política, Carlos Marum, do MDB, disse que é perfeitamente possível que o governo Temer apoie o candidato do DEM na eleição presidencial. No discurso durante a convenção, Rodrigo Maia disse que quer construir com o povo brasileiro um pacto para romper com o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de construir com o povo brasileiro um pacto para rompermos o que há de velho e atrasado na política brasileira. Assumo o desafio de renovar o Estado brasileiro, de combater a burocracia atrasada, o corporativismo e a ineficiência do nosso Estado. Aliado histórico do PSDB, o DEM não tem um candidato próprio à corrida presidencial desde 1989, quando Aureliano Chaves concorreu pelo PFL, antigo nome do DEM. O PFL foi criado após a extinção da Arena, o partido que apoiava a ditadura militar, e passou a se chamar Democratas em 2007. E o PDT, Partido Democrático Trabalhista, também lançou hoje a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República em Brasília. No discurso, o pedetista voltou a fazer duras críticas à condução do país pelo presidente Michel Temer. Nenhum de nós pode faltar ao Brasil nessa hora tão difícil.
O Brasil, em janeiro desse ano, pela primeira vez na sua história, empurrou para a informalidade, para o biscate, para a humilhação de correr do rapa nas ruas das cidades por aí afora, a maioria do povo trabalhador. Nesse dia, 12.700.000 brasileiros sadios para o trabalho amanheceram desempregados no Brasil. Parece que no Brasil só tem dinheiro para roubalheira e para o privilégio daqueles que se encastelaram no poder. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do MDB, prestou depoimento hoje como testemunha de defesa do seu ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, preso pela Operação Lava Jato no Rio. No depoimento ao juiz Marcelo Bretas, Paes disse desconhecer que o ex-subordinado tenha recebido propina de empreiteiras durante sua gestão, conforme denúncia do Ministério Público Federal. O ex-prefeito afirmou que, se tivesse alguma denúncia, Alexandre Pinto teria sido demitido. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro pediu hoje que o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, perca o cargo e que os direitos políticos dele sejam suspensos por até 8 anos. O pedido do Ministério Público se baseia na violação da lei que obriga que o governo invista 12% do orçamento do Estado na saúde. Em 2016, o governo de Luiz Fernando Pezão teria gasto apenas 10,42% do orçamento, o que, segundo os promotores, agravou ainda mais a situação do sistema de saúde público do Rio. Eles querem também que Pezão seja condenado por danos morais coletivos e que pague R$ 5.700.000 de indenização ao Estado. O governo do Rio declarou que a Procuradoria-Geral do Estado recorreu do questionamento do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. O professor de Gana, na África Ocidental, que ficou famoso na internet ao ensinar computação sem computador, usando apenas lousa e giz, comemora a primeira doação de um notebook para a escola. As fotos do professor desenhando com muitos detalhes a interface do Microsoft Word para ensinar computação para seus alunos viralizaram o mundo afora há alguns dias. De acordo com o professor, a escola não tem nenhum computador desde 2011, apesar de os estudantes serem obrigados a prestarem um exame de informática. Agora, o professor de Gana ganhou um notebook e compartilhou sua felicidade e dos estudantes. Ele disse que a doação foi feita por um doutorando da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e que vai possibilitar o ensino e o aprendizado de informática na escola. O comboio humanitário que iria para a Guta Oriental, na Síria, foi adiado. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha suspendeu a viagem do comboio por causa dos ataques de grupos rebeldes na região. No começo da semana, a Cruz Vermelha denunciou que um comboio de ajuda chegou aos arredores de Damasco, mas parte dos produtos foi confiscada pelo governo. O ditador norte-coreano Kim Jong-un convidou o presidente americano para uma reunião e Donald Trump aceitou. A informação foi divulgada agora à noite pelo conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-young. Ao ler o comunicado em frente à Casa Branca, ele afirmou que o encontro pode acontecer em maio. Chung faz parte de uma comissão sul-coreana que viajou a Washington para explicar a posição da Coreia do Norte sobre possíveis conversas com Trump e a possibilidade de Pyongyang suspender testes nucleares caso a segurança do governo seja assegurada. Antes, o presidente americano Donald Trump anunciou a sobretaxa de 25% para o aço e 10% ao alumínio importados. As novas tarifas serão aplicadas a todos os países em um primeiro momento, com exceção de Canadá e México. Trump disse que a decisão visa acabar com práticas comerciais injustas e preservar a segurança nacional. Trump ainda afirmou que poderá negociar a não aplicação da taxa a outros países separadamente, especialmente os que têm boas relações comerciais. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e as vendas para o país representam 1/3 das exportações brasileiras
aduaneiras do produto. Antes do anúncio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em Nova York que a medida é negativa tanto para os países exportadores como para os Estados Unidos. A ação de Trump foi duramente criticada por diversos países que ameaçam procurar a Organização Mundial de Comércio para impedir sua aplicação. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Trump fez o que avisou e agora é esperar as consequências. E devem ser várias. O setor siderúrgico brasileiro vai ser diretamente prejudicado. Vai exportar para os Estados Unidos com preço muito maior por causa da taxação, o que reduz a competitividade no mercado americano. Aliás, o objetivo desse protecionismo é esse mesmo. E o mercado americano é um dos principais destinos para as exportações brasileiras. Só que a Europa já alertou que pode impor salvaguardas para que não haja um desvio maior de exportações para lá. O Brasil também seria prejudicado dessa forma. Mas fica ainda a preocupação quanto a uma guerra comercial de maiores proporções. A Europa já começou a listar produtos americanos, dos mais simbólicos, como jeans, motos e bebidas, que poderão ser sobretaxados. Outros países podem fazer o mesmo. A decisão de Trump não vai sair de graça. Por isso, ele já perdeu nesta semana um dos principais assessores econômicos que discordou da medida. Tem recebido críticas do Partido Republicano e de empresas americanas que temem um aumento pesado dos custos desses produtos. Para beneficiar o setor siderúrgico local, Donald Trump pode produzir efeitos colaterais bem negativos para os Estados Unidos e o comércio global. Mas é Trump sendo Trump. Vamos ver como o mundo vai reagir a isso. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Rony Von, no Todo Seu. Neste domingo, 3 da tarde, tem transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Santo André Apaba contra Funvic Ituano. Assista agora. Todo Seu.